Olá, bom dia. A Polícia Federal ouve agora de manhã o depoimento do coronel João Batista Lima Filho, um dos 3 amigos do presidente Temer, presos ontem na operação da Polícia Federal. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu 13 prisões, apontando indícios fortíssimos de um esquema de favorecimento a empresas do setor de portos que teria persistido por mais de 20 anos. As prisões foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e reacenderam a possibilidade de uma nova denúncia criminal contra Temer. E você vai ver também aqui no Bom Dia Brasil. A TV Globo teve acesso a depoimentos prestados à Polícia Federal por presos na Operação Scala. E de Brasília, a repercussão e a reação do governo. A Polícia do Paraná busca imagens de câmeras de segurança atrás de pistas sobre os disparos que atingiram a caravana do ex-presidente Lula. No Rio, um homem foi baleado na Rocinha com um bebê no colo. Ele morreu. Outras 2 pessoas foram assassinadas na Baixada Fluminense. Em Minas Gerais, o flagrante do 2º vazamento de minério em menos de um mês. E os preparativos da Sexta-feira Santa, com as tradições culinárias e religiosas pelo Brasil. Estes são os nossos destaques desta sexta-feira, 30 de março. O Bom Dia Brasil está começando agora. Nós abrimos a edição de hoje do Bom Dia Brasil falando dos presos na Operação Scala, um desdobramento da investigação sobre a troca de favores e propinas no setor dos portos. Foram 13 mandados de prisão, 3 contra amigos do presidente Michel Temer, que estão presos em São Paulo. É para lá que nós vamos falar com César Tralli. Já tem depoimento marcado para esta manhã, Tralli, bom dia. Bom dia, Chico. Pois é, Sexta-feira Santa não vai ter calmaria na sede da Polícia Federal aqui em São Paulo, não. Olha só, 8h30 da manhã, João Batista Lima, o coronel Lima, vai dar um depoimento na superintendência, portanto, da PF aqui em São Paulo. E é para lá que a gente vai ao vivo agora com o repórter Filipe Mancuso. Filipe, bom dia para você. Os portões estão fechados aí da PF, Filipe? Oi, Tralli, bom dia para você, bom dia a todos. Estão fechados sim, hoje feriado, Não vai ter atendimento ao público, mas uma movimentação grande é aguardada lá dentro. A gente lembra que o coronel Lima, ele passou a noite aqui na sede da Polícia Federal, no bairro da Lapa, zona oeste da capital. Aliás, ele foi o último preso a chegar aqui, chegou só de noite. O coronel Lima, ele passou mal ontem de manhã, quando foi preso e teve que ir para o hospital. Ele está tratando de um câncer e saiu de ambulância do apartamento onde mora no Morumbi, zona sul da capital. Só recebeu alta no fim da tarde. Quando saiu do hospital, o coronel Lima fez exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal e em seguida foi encaminhado para cá, para a sede da PF. O coronel Lima é amigo de Temer há mais de 30 anos, amigo íntimo. A Polícia Federal tentava ouvi-lo desde junho do ano passado, mas a defesa dele apresentou pelo menos 3 atestados médicos para evitar o depoimento. Outro preso que passou a noite aqui foi o advogado José Yunes, que além de amigo foi assessor do presidente. Também está aqui o ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, que em 1999 e 2000 foi presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, que é a estatal que controla o Porto de Santos. Tralli. Valeu, Filipe. Obrigadão. A gente sabe que o prédio da PF aí é muito grande, Tem um andar inteiro que é só a carceragem, São várias celas e, portanto, todos os presos estão aí distribuídos nessas celas, aguardando serem chamados, então, retirados para prestar os esclarecimentos. Valeu, viu, Filipe? Olha só, o pedido da Procuradoria-Geral da República é para que todos os presos, portanto, nessa Operação Scala, cumpram uma prisão temporária de 5 dias, é o que foi decretado, Então, eles passam esses próximos dias prestando depoimento. É uma operação que você sabe, a gente já falou, é desdobramento do inquérito dos portos, que apura se um decreto do presidente Michel Temer beneficiou empresas que atuam no Porto de Santos em troca de pagamento de propina. Pode ser que mais para frente, a Procuradoria-Geral da República peça a prisão preventiva de todas essas pessoas que cumprem agora a prisão temporária. Mas isso vai depender, de fato, do que for colhido aí nos depoimentos. Chico. Obrigado, Tralli. Vamos agora a Brasília, vamos falar com o Júlio Mosquera, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que autorizou as prisões, falou em indícios fortíssimos de um esquema de corrupção
que já dura mais de 20 anos lá no Porto de Santos. Júlio, bom dia. Bom dia, Chico. Pois é, a suspeita é de que o esquema venha de longe, Chico. Bom dia a você e a todos os que nos assistem. Um tipo de negócio de toma lá da cá que infelizmente se tornou comum no país. Empresas ganham benesses do setor público. Em troca, fazem doações de campanha e enriquecem os que estão envolvidos com a corrupção. O ministro Luiz Roberto Barroso autorizou as prisões motivado pelos argumentos da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, de que havia grande risco de destruição de provas. A Procuradoria afirma que há fortíssimos indícios de esquema contínuo de concessão de benefícios públicos em troca de recursos privados para fins pessoais e eleitorais, que persistiria por mais de 20 anos no setor de portos. Na decisão de 14 páginas, Barroso disse que as medidas têm o objetivo de esclarecer pontos centrais da investigação, quanto à natureza, nexo de subordinação existente entre os envolvidos e, principalmente, se os investigados receberam vantagens indevidas, como recompensa pela edição do Decreto dos Portos. Barroso autorizou buscas e apreensões e determinou que o Ministério Público Federal tenha acesso à contabilidade da Argeplan, empresa de João Batista Lima Filho. Lima é tratado pela Polícia Federal como figura importante no caso. O ministro citou a conclusão dos investigadores. A Argeplan, agora oficialmente com o investigado João Batista Lima Filho como sócio, tem se capitalizado por meio do recebimento de recursos provenientes de outras empresas, as interessadas na edição do denominado Decreto dos Portos, e distribuído tais recursos para os demais investigados. Barroso disse que as medidas se mostram imprescindíveis tanto para viabilizar a análise de documentos em posse dos investigados, como para confrontar versões de declarações de investigações e depoimentos de testemunhas. A decisão mencionou a preocupação com o risco concreto de destruição de provas. Barroso listou elementos apresentados pelos investigadores, como uma planilha, indicando possíveis pagamentos feitos por empresas portuárias. E destacou uma planilha contábil, em que aparece como recebedores de recursos das empresas Libra, Rodrimar e Multicargo, as siglas MT, MA e L, que permitem supor sejam o presidente Michel Temer, Marcelo Azeredo, presidente da Codesp entre 95 e 98, indicado por Temer e amigo dele, e o coronel João Batista Lima Filho. A reforma na casa da filha de Temer também é investigada. A arquiteta Maria Rita Fratesi, que foi intimada a prestar depoimento, é, de acordo com a decisão, mulher de João Batista Lima Filho e sócia do marido na PDA Projeção e Direção Arquitetônico. Trata-se da empresa que realizou reforma de alto custo em imóvel da senhora Maristela Temer, filha do presidente. Há informações sobre pagamentos de altos valores em espécie. Barroso também mencionou um relatório da PF sobre o crescimento da Argeplan nos últimos 20 anos e a nota técnica do Tribunal de Contas da União, que aponta irregularidades no Decreto dos Portos. O relatório do TCU, a que a TV Globo teve acesso essa semana, afirma que o decreto assinado pelo presidente Temer no ano passado cria um contexto que poderia, no futuro, beneficiar empresas com contratos anteriores a 1993. É o caso da Rodrimar. Isso contraria o principal argumento da defesa do presidente. Temer alega que a Rodrimar, que tem contrato anterior a 1993, não poderia se beneficiar das regras que entraram em vigor em maio do ano passado. Vale lembrar que a investigação começou em setembro e de lá para cá o presidente Temer, ex-assessores e empresários prestaram depoimentos, Chico. Ok, Júlio. Daqui a pouco a gente volta a falar com você em Brasília. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão temporária de 13 pessoas. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, concordou com o argumento da Procuradoria de que havia risco de destruição de provas, então autorizou as prisões. Até agora, 10 mandados de prisão já foram cumpridos. Vamos ver quem é quem. João Batista Lima Filho, amigo de Temer, por suspeita de ser responsável pela captação de recursos irregulares para o presidente Michel Temer. José Yunes, outro amigo de Temer.
deve ser ouvido novamente, uma vez que no primeiro depoimento o investigado teria se utilizado de subterfúgios para não responder claramente os questionamentos, em especial os relacionados a transferências de bens para os investigados e pessoas próximas. Wagner Rossi, por suspeita de receber mensalinho de R$100 mil pagos por Joesley Batista a pedido do presidente. Milton Ortolan, que é ligado a Wagner Rossi, e a suspeita que também tenha recebido mensalinho pago por Joesley Batista a pedido do presidente Michel Temer. Antônio Celso Greco, presidente do Grupo Rodrimar, porque há suspeitas que seja o principal articulador entre empresários do setor portuário de Santos no interesse de sua empresa e agentes públicos envolvidos nos crimes investigados, inclusive proximidade com o presidente Michel Temer. Eduardo Luiz de Brito Neves, suposto responsável por apresentar Celso Greco, da Rodrimar, para o Coronel Lima, da Argeplan. Carlos Alberto Costa, sócio fundador da Argeplan, para prestar informações sobre a capacidade operacional da empresa, contratos com empresas no Porto de Santos, reais sócios formais e até mesmo sobre eventuais sócios ocultos. Carlos Alberto Costa Filho, filho de Carlos Alberto Costa e sócio de uma empresa que obteve contratos que somam mais de R$200 milhões com suspeita de favorecimento em função da proximidade do Coronel Lima com o presidente. Maria Heloísa Adenson Brito Neves, que pode esclarecer as condições do ingresso do Coronel Lima na Argeplan. Os investigadores querem ainda esclarecer os motivos para a doação eleitoral pessoal e do Grupo Libra, a Temer e ao MDB. 4 pessoas ligadas ao grupo são citadas com possível solicitação indevida de valores em troca de renovação de contratos de concessão em Santos. Por isso, também foram decretadas as prisões de Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Borges Torrealba Afonso, Gonçalo Borges Torrealba e Celina Borges Torrealba Capri. Os registros oficiais do Tribunal Superior Eleitoral mostram doações de pessoas ligadas ao Grupo Libra ao PMDB. Em 2014, Rodrigo Torrealba e Ana Carolina Torrealba doaram, cada um, R$500 mil para o PMDB. Zuleika Borges Torrealba, ouvida ontem pela Polícia Federal, doou R$1 milhão ao partido. No mesmo ano, a direção nacional do PMDB repassou à campanha de Michel Temer, no dia 2 de outubro, R$3,5 milhões. O doador originário do dinheiro, registrado pelo PMDB, foi Rodrigo Borges Torrealba. Outro R$1 milhão, o valor doado por Zuleika, foi repassado pelo partido para diretórios regionais no Rio Grande do Norte e no Paraná. O Grupo Libra está entre os maiores operadores portuários e de logística do Brasil. No início do ano, o grupo pediu ao governo federal a prorrogação do contrato no Porto de Santos até 2065 e prometeu em troca investimentos bilionários. O terminal de contêineres em Santos é um dos principais ativos portuários do grupo, que também atua no Porto do Rio. Já o Grupo Rodrimar atua no Porto de Santos há mais de 70 anos e reúne 7 empresas. O grupo exporta principalmente grãos, cargas, fertilizantes e sal. A empresa também mantém terminais no Porto do Recife, terminais logísticos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e em Miami, nos Estados Unidos. Vamos voltar a Brasília com o Júlio Mosquera, porque a TV Globo teve acesso a depoimentos de 2 presos na operação de ontem. Júlio, o que é que eles falaram, hein? Chico, esses 2 depoimentos foram de Eduardo Luiz de Brito Neves e Maria Heloísa Adenson Brito Neves, para ajudar a esclarecer o envolvimento do Coronel Lima no esquema. Maria Heloísa é apontada como sócia da Argeplan, empresa de construção do Coronel Lima. Depois dos depoimentos, a defesa pediu que os 2 sejam soltos. O repórter Nilson Clava tem detalhes dos depoimentos.
A defesa de Eduardo Luiz de Brito Neves e de Maria Heloísa Brito argumenta que os dois já cumpriram todos os objetivos da prisão temporária. O primeiro deles, prestaram depoimento. E o segundo, aqueles mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O advogado ainda argumentou que ele quer passar o fim de semana da Páscoa junto à família, porque comunga da fé cristã. No depoimento, Eduardo Neves negou todas as acusações, mas admite que a empresa dele, a MH Engenharia, mantinha negócios com a Argeplan, do coronel João Batista Lima, mas que sua relação com o coronel Lima era estritamente profissional. E Maria Heloísa Brito, no depoimento, disse que não sabia dos negócios das empresas com o setor de portos. Quando perguntada pela Polícia Federal se a Argeplan tinha condições de tocar grandes empreendimentos, ela disse que só em consórcios com outras empresas. A investigação da Polícia Federal foi aberta a partir das revelações da delação de executivos da JF. Eles afirmaram que pagaram propina ao coronel Lima. O dinheiro seria repassado a Temer. Yunis é suspeito de administrar as propinas supostamente pagas ao presidente e de lavar o dinheiro. Outros delatores também fizeram acusações. O coronel Lima foi citado na delação do ex-diretor da JF, Ricardo Saldi. Saldi disse que Michel Temer pediu pessoalmente a ele para que entregasse R$1 milhão no escritório do coronel. Temer me deu um papelzinho e falou: "Ó, Ricardo, tem R$1 milhão que eu quero que você entregue em dinheiro nesse endereço aqui." Me deu o endereço. Saldi contou aos procuradores que reclamou com Temer da postura do coronel Lima. Eu confirmei depois ao presidente, você falou, presidente? Falei: "Ó, presidente, fui lá, o cara é grosso, tal, não, é o jeito dele mesmo, assim, tá tudo certo. Então pronto, tal, esquece isso, tal. Tá, então você confirmou com o Temer que foi entregue para essa pessoa aí? Toda a entrega de dinheiro eu confirmei com todos. O ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, foi o primeiro a envolver José Yunis na entrega de dinheiro ao MDB. Isso veio a público em dezembro de 2016. Ele contou que um funcionário dele, José Carlos Filho, recebeu o endereço do escritório de Yunis como local de entrega de dinheiro. Nos dados de corroboração que a empresa verificou, um dos endereços que consta tratado por Carvalho com o senhor Eliseu Padilha é o endereço que a empresa botou no Google e nos informou que aquele endereço era o escritório de uma pessoa chamada José Yunis. O doleiro Lúcio Funaro, conhecido por ser um dos operadores do MDB, também falou sobre Yunis. Explicou que foi ao escritório de José Yunis pegar R$1 milhão que teriam de ser entregues ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, em Salvador. Em 2014, o Gedel me ligou e me informou que tinha um dinheiro que ele precisava retirar em São Paulo, oriundo da Odebrecht, e que precisava que esse dinheiro fosse levado para Salvador. E me perguntou se eu podia fazer esse favor para ele. E eu respondi que podia fazer esse favor para ele, que não teria problema nenhum. Após a delação da Odebrecht se tornar conhecida, José Yunis foi exonerado do cargo de assessor especial da presidência e prestou um depoimento voluntário sobre o episódio. Yunis disse que o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, pediu a ele em 2014 para receber apenas um documento em seu escritório, e que foi o que ele fez. Mas Lúcio Funaro disse na delação ter certeza de que José Yunis sabia que se tratava de uma entrega de dinheiro. Mas que ele tinha certeza que era dinheiro, ele sabia que era dinheiro, tanto que ele perguntou se o meu carro estava na garagem, porque ele não queria que eu corresse o risco de sair para a caixa para a rua, e até pelo próprio peso da caixa, O governo publicamente diz que não trabalha com a hipótese de uma terceira denúncia contra Michel Temer, mas parlamentares governistas falam reservadamente que já se preparam para isso e já começaram a reavaliar nomes para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, por onde começaria o trâmite. No ano passado, as duas denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República contra Temer foram barradas pelos deputados. O líder da rede no Senado declarou que espera que Temer seja denunciado de novo. Eu acho que torna inevitável uma terceira denúncia contra o presidente da República à Câmara dos Deputados. E desta feita eu espero que a Câmara perceba e corrija o erro de não ter acatado as duas denúncias anteriores. E no Rio Grande do Sul, o ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, falou sobre a operação. Tem se compreendido
que ninguém está imune à investigação, com o devido cuidado no sentido de preservar as instituições, mas todas as pessoas, independentemente do cargo que ocupam, são suscetíveis de investigações nos termos e nos limites da Constituição. E isto, obviamente, como se dirige a todas as pessoas, não há quem esteja excluído, por mais elevado que seja seu posto, desse tipo de procedimento. O presidente Temer tinha planos de viajar no feriado para São Paulo, mas decidiu passar a Páscoa por aqui mesmo em Brasília, Chico. Ok, obrigado, Júlio. Vamos agora às explicações dos citados, dos suspeitos. A defesa do Coronel Lima disse que ele não tem nenhuma participação nos fatos citados no inquérito, que só não prestou depoimento antes por problemas de saúde. A defesa de José Yunes disse que a prisão dele é ilegal e que solicitou ao ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, a revogação da prisão temporária, alegando que o cliente já prestou 3 depoimentos este ano. A assessoria da Rodrimar, de Antônio Celso Greco, declarou que a empresa nunca pagou propina a nenhum agente público e que nem autorizou que alguém fizesse isso em seu nome. Também afirmou que a Rodrimar participou da construção do texto do decreto dos portos, assim como todas as empresas que atuam nos portos, e que o decreto não beneficiou nenhuma empresa. A assessoria do Grupo Libra declarou que está prestando todos os esclarecimentos à Justiça e que uma das acionistas do grupo já depôs à Polícia Federal. A defesa de Wagner Rossi afirmou que desde que ele se aposentou há 7 anos, não atuou mais profissionalmente nem teve relacionamentos políticos. Disse que Rossi nunca foi chamado a depor neste caso e que ele pode ser facilmente encontrado. A defesa disse que, por isso, considera abusivas as medidas tomadas e que Rossi vai provar a inocência dele. A defesa de Milton Ortolan declarou que a prisão dele é absolutamente desnecessária e desprovida de suporte fático e que o Ortolan deixou o cargo que ocupava na Companhia Docas do Estado de São Paulo em 2008, quase 10 anos antes da edição do Decreto dos Portos. A defesa de Carlos Alberto Costa, sócio fundador da Argeplan, e de Carlos Alberto Costa Filho, declarou que os dois não têm nenhum envolvimento com os fatos que são objeto da investigação e não cometeram nenhuma irregularidade, e que a prisão é desnecessária, porque os clientes sempre estiveram à disposição das autoridades. A direção do MDB Nacional afirmou que não vai se posicionar e reforçou a manifestação dos advogados dos acusados. Nós não conseguimos contato com Celina Borges Torrealba Capri, Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Torrealba Afonso, Zuleika Borges Torrealba e Gonçalo Borges Torrealba. Vamos agora falar de febre amarela. São Paulo, a Prefeitura Municipal decidiu reabrir 27 parques que haviam sido fechados por causa do risco da febre amarela. Vamos falar com a Zelda Mello, que tem informações disso. Bom dia, Zelda. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Pois é, uma boa notícia para quem frequenta os parques. 27 deles aqui na capital estão reabrindo hoje. Eu estou em um na zona norte da cidade, que é o Parque Cidade de Toronto. Às 6 horas da manhã, os portões foram abertos para que a população possa aproveitar aí o dia de feriado. A movimentação ainda é pequena. Muita gente que chega aqui não estava informada da abertura do parque, mas a movimentação deve aumentar ao longo do dia. É claro que a Secretaria Municipal da Saúde ainda informa, tem cartazes informativos aqui, alertando a população sobre o risco da febre amarela e que as pessoas que frequentam esses parques que estão reabrindo têm que tomar essa vacina 10 dias antes de fazer a visita para que esteja protegido contra a febre amarela. 2 parques ainda permanecem fechados na cidade porque foi considerada baixa cobertura vacinal. Um é o Parque da Independência na Zona Sul e outro é o Parque do Carmo, na zona leste da capital paulista. Chico? Ok, Zelda, obrigado. Hoje, sexta-feira santa, muita gente está de folga. É hora de falar sobre a previsão do tempo. Vamos falar com a Jaqueline Brasil, que está a postos. Bom dia, Jaqueline. Como é que vai ficar o tempo hoje, hein?
Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Olha, o tempo hoje vai ficar instável em quase todo o país. Vai ser uma sexta-feira santa de sol, calor e chuva que pode sim ser forte. No litoral nordestino e no norte, já pode chover agora de manhã, tá? Já no sul do país e aqui em São Paulo, o risco de temporal é à tarde. As nuvens que estão provocando ou vão provocar a chuva em parte do país são essas aqui que estão espalhadas entre o sul e o sudeste, parte no norte, principalmente no nordeste. Mais uma vez hoje tem risco de temporal no litoral do Maranhão até o Rio Grande do Norte com grandes acumulados, tá? Em 6 horas choveu 81 milímetros em Teresina. Onde pode chover hoje também em boa parte, como vocês vão ver aqui no mapa, em boa parte da região norte do país, tá aqui, olha só, entre azul e verde, também em parte do centro-oeste e no sul. No sul ainda por causa dessa frente fria, tá? Mais acima em São Paulo, que inclui capital, região metropolitana e parte do interior, a chuva vem à tarde. Na região dos lagos, no Rio, subindo pela faixa leste nordestina, a chuva também vem intercalando com o sol. Saindo agora da rota da chuva, indo para a rota do sol, onde o tempo fica firme no litoral norte de São Paulo e no norte do estado, também no Grande Rio, partindo aqui para Minas, Goiás, parte aqui do Tocantins, Bahia e também Piauí. Inclusive no Piauí, em Teresina, vai fazer um calor, viu? Dá uma olhada aqui nas temperaturas máximas de 31, 32 em Macapá, também 34 em Palmas, 33 no Rio de Janeiro, 30 em Porto Alegre e 29 graus aqui em São Paulo. E se você planejou passar o dia em cidades que têm comemorações tradicionais na Sexta-feira Santa, dá uma olhada aqui que a gente vai mostrar uma previsão especial. Ouro Preto em Minas, sem chuva, máxima de 27 graus, Brejo da Madre de Deus em Pernambuco, 30 graus, Santana de Parnaíba 30 também com chuva e Goiás também com chuva em Goiás e máxima de 34 graus, Chico, calor, hein? Tá ok, Jaqueline. E o fim de semana, sábado e domingo, como é que fica? Vai ficar bem parecido com o dia de hoje, tá? O grande destaque fica para a região sul do país, porque tem um sistema de baixa pressão que vai se formar amanhã, vai puxar mais umidade do norte e vai aumentar a chance de chuva. Agora, quer saber onde vai dar praia no fim de semana? Dá uma olhada aqui, Ilhabela tem chance de chuva, mas mais sol, tá? Máxima de 28. Ipanema, no Rio de Janeiro, um sol para cada um, com máxima de 35 graus. Trancoso também chove, máxima de 30. Agora, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, olha, o sol até aparece, mas o tempo fica um pouquinho mais fechado. Nesse caso aí, viu, vale a pena chamar a criançada, Chico, para abrir os ovos de Páscoa um pouquinho mais cedo, né? É isso aí. Obrigado, Jaqueline. Bom fim de semana para você. Para você também. A Páscoa está chegando e quem vai comprar peixe agora deve ficar atento para um alerta. A fiscalização do Ministério da Agricultura revela que aumentou a quantidade de peixe vendido com nome de outras espécies, só para enganar o consumidor, hein? Sexta-feira da Paixão rima com tradição. Então o prato do dia e da noite é peixe. E aqui a gente vai reforçar aquelas dicas para o consumidor. Peixe fresco tem que ter olhos brilhantes, guelras em vermelho vivo, escamas aderidas e carne firme. Esse aqui é um exemplo típico de peixe fresco. Também é fácil identificar, até eu, né? O bicho está inteiro, conservado no gelo, é fácil. Agora, quando o peixe é vendido em postas, aí aparece um problema. Será que esse peixe é o que está anunciado aqui? Acredite, você pode ser facilmente enganado. É isso que mostra uma fiscalização feita mês passado pelos agentes do Ministério da Agricultura em 12 estados e no Distrito Federal. 140 amostras foram recolhidas para ver se os produtos eram de fato os que estavam sendo anunciados. A análise foi feita pelo DNA dos peixes e os resultados mostraram que quase 10% das amostras coletadas em estabelecimentos com selo de inspeção federal eram fraudadas, ou seja, eram de espécies diferentes das que estavam sendo anunciadas. Queda em relação a 2015 e 2016, mas um crescimento em relação a 2017, quando as fraudes chegaram só a 3% das amostras analisadas. No caso de reincidências muito numerosas, a empresa está passível de suspensão de suas atividades para o sistema de inspeção federal. Este ano, pela primeira vez, os estabelecimentos sob inspeção estadual e municipal foram fiscalizados. E neles, o índice é assustador. Mais da metade das amostras estava fraudada. Essa é a parte teórica da história. Para mostrar a parte prática, a gente convidou a Jamile Viana, que é auditora fiscal do Ministério da Agricultura. Ela vai mostrar para a gente como é possível identificar uma fraude.
A Jamile participou da coleta de amostras. O primeiro alerta dela é com relação ao linguado. O linguado é um peixe nobre, caro, e pode ser trocado em algumas peixarias por outras espécies mais baratas. Então pode ser utilizado o panga, né, que é um peixe do Vietnã, vem todo congelado para o Brasil. Esta foto mostra que a diferença entre o linguado na parte de cima e o panga embaixo é muito sutil. O panga é um peixe coringa, também pode ser usado para substituir outras espécies como a pescada e o namorado. É muito importante o consumidor prestar atenção nos valores, no preço do peixe. Então, se tiver um peixe que sabe que é um peixe nobre, que tem um valor comercial alto e tiver muito mais barato do que a média do que tem praticado comércio, esse peixe pode estar fraudado. Policiais do Paraná passaram a quinta-feira na região onde a caravana do ex-presidente Lula foi atingida por tiros. Eles procuraram nas lojas câmeras de vigilância que possam ajudar a esclarecer este caso. A equipe de investigação esteve em cada loja no centro de quedas do Iguaçu, atrás de imagens de câmeras de vigilância que possam ajudar a esclarecer o caso. Desta cidade partiram os ônibus da caravana do ex-presidente Lula, que, de acordo com testemunhas, foram atingidos por tiros. Os policiais assistiram a imagens captadas pelas câmeras de um supermercado. Elas mostram os ônibus do comboio na terça-feira. Moradores de Quedas do Iguaçu também enviaram fotos e vídeos da caravana para colaborar com a investigação. Todo o material será analisado pelos policiais. Eles querem saber se os ônibus da caravana já tinham ou não marcas de tiro na lataria antes da viagem para a cidade de Laranjeiras do Sul. Nesta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal disse que quando a caravana partiu de Quedas do Iguaçu, não havia marcas de tiros nos ônibus. Testemunhas que estavam no comboio disseram que viram as marcas quando os veículos pararam na estrada pouco antes da chegada a Laranjeiras do Sul. A gente parou e constatou que tinham miguelitos, ferros contorcidos em X no pneu da frente e de trás, que os pneus haviam sido furados, né? Neste momento, a gente, em cima do pneu, na lateral, a gente constatou que tinha um furo, não teve dúvida que se tratava de tiro a bala. Até agora, nenhum suspeito foi identificado. Os investigadores aguardam as conclusões da perícia para saber exatamente quantos disparos atingiram os veículos, de que distância partiram e o calibre. O laudo deve sair na semana que vem. Ontem, numa entrevista coletiva, o PT do Paraná reclamou do policiamento durante a passagem da caravana pelo estado. O governador Beto Richa, que é do PSDB, disse que todo o policiamento e a segurança foram garantidos à caravana e ao ex-presidente Lula. E que a Polícia Civil do Paraná vai continuar investigando com serenidade e toda a qualificação técnica necessária. E a violência não dá trégua no Rio de Janeiro. Em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, um policial militar e uma professora foram assassinados por assaltantes. E no Rio, na favela da Rocinha, mais um morador foi vítima e morreu por bala perdida. Davidson Farias foi morto com um tiro no peito quando estava na varanda de casa na Rocinha. Ele tinha 28 anos e segurava o filho de 10 meses no colo na hora em que foi atingido. O bebê se machucou quando caiu no chão, mas já está em casa. A família disse que não teve troca de tiros na favela e acusa a polícia militar. Eles chegam, saem atirando sem ter certeza. Meu irmão não estava com arma na mão, não estava com nada. Eu quero justiça. Em uma nota, a PM falou que policiais do batalhão de choque patrulhavam a comunidade quando ouviram tiros, mas que os PMs não revidaram. Na maior favela do Rio e do país, 12 pessoas foram mortas em menos de 2 semanas. Ontem também foi um dia violento na Baixada Fluminense. O secretário municipal de Ordem Pública e Defesa Civil de Belford Roxo morreu numa tentativa de assalto. Marcos Vander de Oliveira era policial militar reformado e estava na prefeitura desde dezembro do ano passado. Ele é o 29º PM assassinado só esse ano. Em outro assalto, também em Belford Roxo, a professora Tânia da Silva levou um tiro na cabeça. Ela tinha acabado de sair de uma comemoração de Páscoa num colégio municipal, onde era diretora. No fim da noite, a prefeitura confirmou a morte cerebral da professora.
Aqui na Grande São Paulo, passagem de ônibus fica mais cara em 3 cidades, Sabina Simonato. Que presentinho de Páscoa, hein, minha amiga? Presente nada bom, né, Trali? Em Diadema já começa hoje. E a gente tem aqui no telão para você se programar, né, se prevenir. Mora em Diadema, se pagar em dinheiro de R$ 4,20, agora vai ter que desembolsar R$ 4,40. Se for no Vale Transporte, de R$ 4,30 para R$ 4,60, agora só não muda para que tem o cartão Soul, tá? Que é lá de Diadema, é o bilhete único de Diadema. Agora, depois vem Santo André. O aumento vai ser amanhã, sabadão, de R$ 4,20 para quem pagar no dinheiro, Trali, vai passar a ter que desembolsar R$ 4,40. E no Vale Transporte, de 5 para 5,50. E domingo de Páscoa, tá pensando que acabou? Não. Tem São Caetano do Sul com aumento da tarifa de R$ 4,00 para R$ 4,20. Eles fazem isso no feriado, né? Para meio que despistar. Aí o trabalhador volta na segunda-feira e já toma esse susto na catraca, né? E a qualidade do ônibus, infelizmente, não melhora. Só aumenta o preço da passagem. Falou tudo, Trali. Vamos para as câmeras, rapidamente mostrar uma câmera da rodovia dos Imigrantes. Você vê que está lotada na altura do pedágio. Tem muito congestionamento do 28 ao 32, viu? Atenção, então, para você. E daqui a pouco você vai ver o seguinte, ó, Chico Pinheiro mostra que teve mais um vazamento de minério na zona da Mata Mineira e outras notícias aqui de São Paulo, né? Tudo ao vivo para você. 8h15, voltamos já com muito mais. Voltou a vazar rejeito de minério da empresa Anglo American. Essa empresa é uma das maiores do mundo, o maior conglomerado de mineração, com sede em Londres. Esse vazamento aconteceu em Minas Gerais, em Santo Antônio do Grama, na zona da Mata Mineira. É o segundo incidente registrado em menos de um mês na cidade. Esse vazamento foi detectado ontem à noite por funcionários da empresa, que rapidamente pediram a suspensão das operações. Fotos e vídeos enviados por moradores mostram que o Rio Santo Antônio ficou com a água avermelhada. Este problema ocorreu a poucos metros do local do primeiro rompimento. A Anglo American disse que o vazamento durou cerca de 5 minutos e que o abastecimento de água da cidade não foi afetado, mas não soube dizer a quantidade de rejeitos que vazou. A Anglo American disse que avisou os órgãos competentes. Tem que dar uma investigada, ver o que aconteceu agora aí então, né? Notícia boa em São Paulo, né? A gente volta a falar com a Zelda Mello, porque 27 parques reabriram na capital, né, Zelda? Para essa Páscoa é uma bênção. Já tem movimento por aí? Onde é que você está? Bom dia. Bom dia, Trali, bom dia a todos. Eu estou no Parque Cidade de Toronto, na região de Pirituba, zona norte da capital paulista. A movimentação ainda é pequena, tem muita gente que chega aqui nos portões e aí descobre que o parque foi reaberto hoje, mas isso deve mudar ao longo do dia. A gente lembra que só 2 parques aí permanecem fechados, tem o Parque do Carmo, na zona leste da cidade, o Parque da Independência, na zona sul, onde a Secretaria Municipal da Saúde ainda considera que há uma baixa cobertura vacinal, mas de qualquer maneira fica sempre o aviso aqui com uma faixa do lado de fora para que as pessoas venham vacinadas e também que a vacina leva 10 dias para fazer o efeito, para que todo mundo venha protegido. Trali? Pois é, e todo mundo tem que se proteger, né, Zelda? Não custa nada, vacina rapidinho, todos os postos estão vacinando. Obrigado, viu? Apesar de ser feriado, tem vacinação, gente, contra a febre amarela em 60 unidades de saúde aqui de São Paulo e a lista completa você encontra no G1. Não vacila não, vai e se vacina. Amanhã vai ser inaugurada, né, Sabina Simonato, a linha 13 Jade da CPTM, que vai ligar São Paulo até o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Só que bom, esperava muito por isso. Tava na hora, né? Ela tem 3 estações. A gente vê aí, ó, Engenheiro Goulart, Guarulhos, Secap e aeroporto. No primeiro mês, os trens vão circular só aos sábados e aos domingos, entre as 10 da manhã e as 3 da tarde. Depois, ela vai funcionar todos os dias, mas também nesse horário reduzido, por enquanto. O intervalo entre os trens vai ser de 30 minutos e a tarifa, por enquanto, não vai ser cobrada, tá? Tomara que funcione direitinho. Tomara, né? a gente está na torcida.
para amanhã. Agora, uma câmera da Tudo cidade... certo com o trânsito? Tudo certo, Tralha. A cidade, no geral, muito tranquila, né? Feriado. A gente vai mostrar uma câmera aqui, da 23 de maio, olha. Você vê que o caminho tá bom nos dois sentidos, no caminho da Zona Sul e também para quem vai para o centro e para a Zona Norte. E atenção, já que a gente está mostrando a situação na cidade, o rodízio está suspenso, só volta a funcionar na segunda-feira. Não tem que se preocupar com a placa do carro, pelo menos hoje. E aí também uma informação para o pessoal é que as ciclofaixas, elas já estão funcionando, Tralha. Vai ficar na capital, não vai viajar? Elas começaram a funcionar às 7 da manhã e vão até às 4 da tarde. E também vai dar para aproveitar, sabe o quê? Avenida Paulista. Ela vai fechar daqui a pouquinho, 10 da manhã até às 6 horas da tarde. Então fica a dica para todo mundo que não vai viajar e que fica aqui na capital. É uma delícia, né? Feriado em São Paulo, porque a cidade é sua. Show de bola. Valeu, Sam. Obrigadão. E olha só essa notícia. Uma estação espacial chinesa que vaga pelo espaço sem controle desde 2016 vem se aproximando da Terra e deve cair aqui nos próximos dias. Quando foi lançada em 2011, a Estação Espacial foi mais um passo do ambicioso Programa Espacial Chinês. A Tiangong-1, ou Palácio do Paraíso em mandarim, nunca teve tripulação permanente e só tinha capacidade para receber astronautas por pequenos períodos. A vida curta e menos gloriosa do que o nome sugeria terminou em 2016, quando a China perdeu contato com a estação. Desde então, a Tiangong-1 vaga pelo espaço. Aos poucos se aproximou da Terra e foi atraída pela nossa gravidade. A estação deve cair na Terra no fim de semana. Boa parte da Tiangong-1, que tem 8 toneladas, vai queimar ao entrar na atmosfera. O que não for consumido pelo fogo vai se despedaçar e os fragmentos devem se espalhar pelos oceanos. Holger Krag, diretor da Agência Espacial Europeia, explica que os tanques de combustível feitos de material anti-inflamável devem resistir. E diz que a gente aqui na Terra nem se dá conta, mas cada vez mais lixo espacial entra na atmosfera. São cerca de 100 toneladas por ano. Pelo menos uma vez por semana tem algum objeto caindo do céu. Mas Holger diz que isso não representa um perigo para quem está aqui embaixo. A probabilidade de alguém ficar ferido com um fragmento da estação é a mesma de ser atingido por um raio 2 vezes no mesmo ano. Sei lá, por via das dúvidas, é bom a gente proteger as cabeças, né? Olha, uma notícia triste agora, a madrugada foi violenta na fronteira da faixa de Gaza com Israel. Pelo menos 2 palestinos foram mortos e 170 ficaram feridos desde ontem à noite. Vamos falar com Pedro Vedova, em Londres, que acompanha tudo isso ao vivo agora. O dia foi tenso por lá hoje, hein, Pedro? Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia para todo mundo. Hoje é o Dia da Terra, uma data muito importante para os palestinos. Há mais de 40 anos, 6 árabes desarmados foram assassinados por tropas israelenses quando protestavam contra o confisco de terras palestinas. E no episódio de ontem, o exército confirmou que atirou e jogou bombas de gás lacrimogêneo em palestinos. Os militares justificaram que o grupo se aproximou de forma suspeita da vala de separação entre a faixa de Gaza e Israel. O homem que morreu é um agricultor de 27 anos. Os palestinos começaram hoje uma campanha chamada de a Grande Marcha do Retorno. Eles vão ficar acampados ao longo da faixa de Gaza durante um mês e meio. Israel reforçou a segurança e deu ordens para os soldados atirarem para matar se alguém se aproximar de modo ameaçador. São 8h30 da manhã, voltamos aqui com notícias de São Paulo ao vivo. Jaqueline Brasil, bom dia. Bom dia, Tralha, bom dia de novo para vocês. Fala aí pra gente como é que fica o tempo nessa sexta-feira santa. Tá bonito, hein? Tá bonito, né? Olha, a primeira parte do dia até o início da tarde, bastante aproveitável. Tem imagens agora ao vivo da região da Paulista, tá aí o sol aparecendo com esse céu azul, algumas nuvenzinhas aí. E à tarde tem previsão de chuva, essa chuva que pode vir ser forte em pontos aí da capital e da região metropolitana. Aí a gente volta aqui para o mapa para mostrar para vocês o seguinte, máxima hoje aqui de 29 graus, portanto, com essas chuvas isoladas. Mas você que está aí se programando, quer ir para o interior, quer ir para o litoral, como é que vai ficar o tempo? Eu falo rapidinho para vocês. Onde está amarelo é a região do litoral norte, gente. O sol realmente vai brilhar bastante. Litoral sul, então da Baixada Santista para baixo, aí a pancada de chuva vem à tarde, mas praia, né, Tralha? Então não tem problema. Interior oeste de São Paulo, a chuva também aperta
Costa e no norte, aí a situação é mais tranquila. O fim de semana vai ser nessa mesma pegada, tá? Sol com calor e as pancadas que vêm à tarde. No domingo, essa chuva aperta um pouco mais. Chama atenção o calorão. O calorão, né? Obrigadão. Agora vamos falar das celebrações da Semana Santa na Venezuela. Venezuela que vive uma crise financeira tão grave que ameaça as celebrações da Páscoa, as comemorações. Os preços estão tão altos e a falta de alimentos é tão grande que a Igreja Católica liberou os fiéis de uma de suas maiores tradições, que é de comer apenas peixe na Semana Santa. O arcebispo de Caracas disse que os venezuelanos têm que comer o que tiverem. Uma diocese da Colômbia doou 250 mil hóstias, porque os bispos da Venezuela não conseguem encontrar a farinha para fazer a hóstia da Sagrada Comunhão. Na Páscoa todo mundo fica pensando em chocolate, mas aqui no Ceará o queridinho dos consumidores não é o ovo não. Quer ver só? Aline Oliveira Apostos. Quem é o concorrente do chocolate aí no Ceará, Aline? Bom dia. Olá, Chico. Olá, Chico, muito bom dia. O concorrente aqui é o pão de coco, que é uma tradição em todo o estado. Nas padarias tem fornada saindo a toda hora. E a gente vê aí, olha só a produção. Essa padaria aqui, em outras épocas do ano, vende cerca de 15 quilos de pão de coco por dia. Mas só ontem vendeu 300 quilos, 50 quilos a mais do que no ano passado. E como o preço do chocolate está nas alturas, o sucesso do pão de coco é ainda maior. Dá para economizar e agradar os cearenses. O quilo varia entre 5 e 16 reais. Então, se pesquisar, sai baratinho e eu garanto, é uma delícia, Chico. No café da manhã, então. Tá bom, obrigado, Aline. Boa Páscoa para você. E do Ceará, a gente vai agora para o interior de São Paulo, para Aparecida, onde o movimento é tão grande que mais de 150 mil fiéis devem passar pelo santuário agora na Páscoa. O Jonathan Morel está por lá. Jonathan, o santuário está enchendo já, né? Bom dia. Bom dia, Chico, bom dia a todos. Já tem bastante gente por aqui sim, os romeiros já estão tomando seus lugares ao redor aqui do altar central. Aliás, daqui a pouquinho aqui no altar vai acontecer a encenação da Paixão de Cristo. E é um momento de meditação e reflexão. Por isso, nessa Sexta-feira Santa, a igreja não celebra missas. Ontem à noite já teve vigília aqui na Basílica e hoje, de madrugada, 4 da manhã, foi o encontro e o início de uma procissão com 5 mil pessoas pelo Morro do Cruzeiro, a procissão da Via Sacra, em que os fiéis relembram os momentos e os últimos passos de Jesus até a crucificação. Jonathan Morel, de Aparecida, para o Bom Dia Brasil. Aqui em São Paulo, a celebração oficial da Paixão de Cristo vai ser na Catedral da Sé às 3 da tarde e como é Sexta-feira Santa, não haverá celebração de missa. Às 5 da tarde, também na Sé, tem a procissão do Cristo Morto. Sabina Simonato, manhã de acidentes feios nas estradas aqui perto de São Paulo, né, Sabina? Várias pancadas, Tralha, acidentes graves, viu? A gente vai começar mostrando imagens de agora a pouco, olha, na Raposo Tavares, foi um capotamento. A gente vê as marcas aí no canteiro, porque esse carro atravessou o canteiro, foi no quilômetro 28 da Raposo, região de Cutia. Ele foi parar numa empresa, esse carro. 2 pessoas ficaram feridas, a gente não tem informações sobre o estado de saúde delas. E teve um outro acidente na Regis Bittencourt. Aí, imagens de agora há pouco gravadas pelo Globocop. Esse carro bateu na traseira de um ônibus no quilômetro 273 em Taboão da Serra, sentido Embu. 2 pessoas também ficaram feridas nesse acidente. Tralho, o pessoal tem que ir na manha, né? Parece que o motorista nem viu o ônibus, né? Porque entrou com tudo na traseira. Cheio. Foi isso mesmo que aconteceu. Bom, vamos pro Waze, os nossos destaques agora do Waze, olha. Eu separei o Rodoanel Mário Covas, que tá com muita lentidão agora. Você conseguiu achar excesso de veículos. Consegui, a gente vasculhou e conseguiu. E aqui, olha, a Anchieta também tá travada, mas ainda tá melhor que a Imigrantes, que tá toda congestionada na altura do pedágio. Olha lá as imagens. Continua o trânsito, Valeu, Sabina. Obrigadão. Páscoa aqui é uma das celebrações mais esperadas por dezenas de grupos de teatro amadores e profissionais lá em Pernambuco. É quando eles se reúnem para encenar a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. Milhares de fiéis e visitantes acompanham de pertinho as emoções dos últimos momentos da vida de Jesus. Da apresentação mais simples com crianças e adolescentes em frente a uma capela. A
grandiosidade de um dos maiores espetáculos ao ar livre do mundo, que coloca em cena atores consagrados e atrai uma multidão no Agreste de Pernambuco. A história da vida, morte e ressurreição de Cristo é contada todos os anos, das mais diferentes maneiras, pelos pernambucanos. Uma tradição que envolve profissionais e amadores em todo o estado. Mesmo num momento de dificuldade financeira, 12 grupos de teatro receberam apoio do governo do estado para a tradição continuar, somando R$340 mil. É que as montagens também trazem turistas e movimentam o comércio. Em Pernambuco, são muitos grupos encenando a Paixão de Cristo e eles vão sempre se renovando. Entre os jovens, começa na escola ou dentro da igreja, a partir dos grupos jovens, né, que são formados nas igrejas. A gente pode dizer que os pernambucanos têm uma paixão sem limites pela história que marcou a humanidade. Na Semana Santa, a encenação da Paixão de Cristo acontece em cada cidade, nos palcos mais diferentes, por um número cada vez maior de pessoas. Aqui, até as crianças aprendem desde cedo a importância de levar adiante a mensagem que Jesus deixou. E nós devemos ser pessoas certas e não fazer o mal. É a certeza que as pessoas aprenderam um pouco mais sobre o amor ao próximo e o sofrimento que Jesus Cristo teve por cada um na cruz. É o espetáculo da inclusão. No Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Recife, atores e bailarinos da comunidade se apresentam com estudantes que têm síndrome de Down. Eles misturam as culturas popular e erudita. A apresentação emociona os moradores. Com certeza emociona, né? Porque é o sofrimento de Jesus Cristo, Salvador do mundo. Como é que o coração sai daqui? Renovado. E acabou o Bom Dia Brasil de hoje. Boa Páscoa para vocês aí, César Tralli. Oi, Chico, boa Páscoa. Olha só, a gente acompanha aqui, obviamente, os desdobramentos da Operação Scala, né? Hoje já tem depoimento marcado do João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, amigo há mais de 30 anos do presidente Temer. O advogado dele acaba de chegar à sede da Polícia Federal aqui em São Paulo. O advogado José Yunes, muito próximo ao Temer, né? Yunes está preso também na carceragem da PF. O advogado me confirmou agora que ele não deve depor novamente hoje. Vale o depoimento de ontem, em que ele nega qualquer envolvimento e recebimento de propina em nome do Temer. Bom, é isso aí, gente. Ótima Páscoa para todo mundo. Aqui em São Paulo o tempo tá bom. Mais cedo a gente falou na previsão que iria chover em Goiás, mas o tempo deve ficar firme por lá. É isso, Chico. Feliz Páscoa, tudo de bom e até breve. Aqui em Brasília, Tralli, como de costume, nos últimos feriados, não dá para relaxar totalmente. Vamos ficar atentos aos desdobramentos da política e suas crises. No domingo, o presidente deve reunir aliados para discutir como enfrentar, na semana que vem, a volta do Congresso e as investigações da Polícia Federal. Mas também temos nossa celebração da Via Sacra, no Morro da Capelinha, em Planaltina, que fica a 40 quilômetros aqui de Brasília. Os fiéis começam a chegar para a celebração da tarde, como vocês veem aí nas imagens do Globocom. Uma feliz Páscoa a todos. E eu me despeço com uma possível nova política migratória do governo americano. Os Estados Unidos planejam verificar as redes sociais de quem quiser entrar no país. Se essa medida for aprovada, as pessoas de todo o mundo vão ter que listar as mídias e os e-mails que elas usaram nos últimos 5 anos. Boa Páscoa para todo mundo também. Obrigado, seja qual for a sua crença, né? A gente precisa acreditar e ter esperança, acreditar que a morte não tem a palavra final. A vida precisa vencer. Vamos ter esperança? Boa Páscoa para você em Ipojuca, Pernambuco, 172 anos. E graças a Deus por esta sexta-feira. É vida que segue. Das amostras estava fraudada. Essa é a parte teórica da história. Para mostrar a parte prática, a gente convidou a Jamile Viana, que é auditora fiscal do Ministério da Agricultura. Ela vai mostrar para a gente como é possível identificar uma fraude.
A Jamile participou da coleta de amostras. O primeiro alerta dela é com relação ao linguado. O linguado é um peixe nobre, caro e pode ser trocado em algumas peixarias por outras espécies mais baratas. Então pode ser utilizado o panga, né, que é um peixe do Vietnã, vem todo congelado para o Brasil. Esta foto mostra que a diferença entre o linguado na parte de cima e o panga embaixo é muito sutil. O panga é um peixe coringa, também pode ser usado para substituir outras espécies como a pescada e o namorado. É muito importante o consumidor prestar atenção nos valores, no preço do peixe. Então se tiver um peixe que sabe que é um peixe nobre, que tem um valor comercial alto e tiver muito mais barato do que a média do que tem praticado comércio, esse peixe pode estar fraudado. Policiais do Paraná passaram a quinta-feira na região onde a caravana do ex-presidente Lula foi atingida por tiros. Eles procuraram nas lojas câmeras de vigilância que possam ajudar a esclarecer este caso. A equipe de investigação esteve em cada loja no centro de quedas do Iguaçu, atrás de imagens de câmeras de vigilância que possam ajudar a esclarecer o caso. Desta cidade partiram os ônibus da caravana do ex-presidente Lula, que, de acordo com testemunhas, foram atingidos por tiros. Os policiais assistiram a imagens captadas pelas câmeras de um supermercado. Elas mostram os ônibus do comboio na terça-feira. Moradores de Quedas do Iguaçu também enviaram fotos e vídeos da caravana para colaborar com a investigação. Todo o material será analisado pelos policiais. Eles querem saber se os ônibus da caravana já tinham ou não marcas de tiro na lataria antes da viagem para a cidade de Laranjeiras do Sul. Nesta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal disse que quando a caravana partiu de Quedas do Iguaçu, não havia marcas de tiros nos ônibus. Testemunhas que estavam no comboio disseram que viram as marcas quando os veículos pararam na estrada pouco antes da chegada a Laranjeiras do Sul. A gente parou e constatou que tinham miguelitos, ferros contorcidos em X no pneu da frente e de trás, que os pneus haviam sido furados, né? Neste momento, a gente, em cima do pneu, na lateral, a gente constatou que tinha um furo, não teve dúvida que se tratava de tiro a bala. Até agora, nenhum suspeito foi identificado. Os investigadores aguardam as conclusões da perícia para saber exatamente quantos disparos atingiram os veículos, de que distância partiram e o calibre. O laudo deve sair na semana que vem. Ontem, considera abusivas as medidas tomadas e que Rossi vai provar a inocência dele. A defesa de Milton Ortolan declarou que a prisão dele é absolutamente desnecessária e desprovida de suporte fático e que o Ortolan deixou o cargo que ocupava na Companhia Docas do Estado de São Paulo em 2008, quase 10 anos antes da edição do Decreto dos Portos. A defesa de Carlos Alberto Costa, sócio fundador da Argeplan, e de Carlos Alberto Costa Filho, declarou que os dois não têm nenhum envolvimento com os fatos que são objeto da investigação e não cometeram nenhuma irregularidade, e que a prisão é desnecessária, porque os clientes sempre estiveram à disposição das autoridades. A direção do MDB Nacional afirmou que não vai se posicionar e reforçou a manifestação dos advogados dos acusados. Nós não conseguimos contato com Celina Borges Torrealba Capri, Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Torrealba Afonso, Zuleika Borges Torrealba e Gonçalo Borges Torrealba. Vamos agora falar de febre amarela. São Paulo, a Prefeitura Municipal decidiu reabrir 27 parques que haviam sido fechados por causa do risco da febre amarela. Vamos falar com a Zelda Mello, que tem informações disso. Bom dia, Zelda. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Pois é, uma boa notícia para quem frequenta os parques. 27 deles aqui na capital estão reabrindo hoje. Eu estou em um na zona norte da cidade, que é o Parque Cidade de Toronto. Às 6 horas da manhã, os portões foram abertos para que a população possa aproveitar aí o dia de feriado. A movimentação ainda é pequena. Muita gente que chega aqui não estava informada da abertura do parque, mas a movimentação deve aumentar ao longo do dia. É claro que a Secretaria Municipal
Municipal da Saúde ainda informa, tem cartazes informativos aqui, alertando a população sobre o risco da febre amarela e que as pessoas que frequentam esses parques que estão reabrindo têm que tomar essa vacina 10 dias antes de fazer a visita para que esteja protegido contra a febre amarela. 2 parques ainda permanecem fechados na cidade porque foi considerada baixa cobertura vacinal. Um é o Parque da Independência na Zona Sul e outro é o Parque do Carmo na Zona Leste da capital paulista. Chico? Ok, Zelda, obrigado. Hoje, sexta-feira santa, muita gente está de folga. É hora de falar sobre a previsão do tempo. Vamos falar com a Jaqueline Brasil, que está a postos. Bom dia, Jaqueline. Como é que vai ficar o tempo hoje, hein? Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Olha, o tempo hoje vai ficar instável em quase todo o país. Vai ser uma sexta-feira santa de sol, calor e chuva que pode... No caso de reincidências muito numerosas, a empresa está passível de suspensão de suas atividades para o sistema de inspeção federal. Este ano, pela primeira vez, os estabelecimentos sob inspeção estadual e municipal foram fiscalizados. E neles, o índice é assustador, mais da metade das amostras estava fraudada. Essa é a parte teórica da história. Para mostrar a parte prática, a gente convidou a Jamile Viana, que é auditora fiscal do Ministério da Agricultura. Ela vai mostrar para a gente como é possível identificar uma fraude. A Jamile participou da coleta de amostras. O primeiro alerta dela é com relação ao linguado. O linguado é um peixe nobre, caro e pode ser trocado em algumas peixarias por outras espécies mais baratas. Então pode ser utilizado o panga, que é um peixe do Vietnã, vem todo congelado para o Brasil. Esta foto mostra que a diferença entre o linguado na parte de cima e o panga embaixo é muito sutil. O panga é um peixe coringa, também pode ser usado para substituir outras espécies como a pescada e o namorado. É muito importante o consumidor prestar atenção nos valores, no preço do peixe. Então, se tiver um peixe que sabe que é um peixe nobre, que tem um valor comercial alto e tiver muito mais barato do que a média do que tem praticado comércio, esse peixe pode estar fraudado. Policiais do Paraná passaram a quinta-feira na região onde a caravana do ex-presidente Lula foi atingida por tiros. Eles procuraram nas lojas câmeras de vigilância que possam ajudar a esclarecer este caso. A equipe de investigação esteve em cada loja no centro de Quedas do Iguaçu, atrás de imagens de câmeras de vigilância que possam ajudar a esclarecer o caso. Desta cidade partiram os ônibus da caravana do ex-presidente Lula, que, de acordo com testemunhas, foram atingidos por tiros. Os policiais assistiram a imagens captadas pelas câmeras de um supermercado. Elas mostram os ônibus do comboio na terça-feira. Moradores de Quedas do Iguaçu também enviaram fotos e vídeos da caravana para colaborar com a investigação. Todo o material será analisado pelos policiais. Eles querem saber se os ônibus da caravana já tinham ou não marcas de tiro na lataria antes da viagem para a cidade de Laranjeiras do Sul. Nesta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal disse que quando a caravana partiu de Quedas do Iguaçu, não havia marcas de tiros nos ônibus. Testemunhas que estavam no comboio disseram que viram as marcas quando os veículos pararam na estrada pouco antes da chegada a Laranjeiras do Sul. A gente parou e constatou que tinham miguelitos, ferros contorcidos em X no pneu da frente e de trás, que os pneus haviam sido furados, né? Neste momento, a gente, em cima do pneu, na lateral, a gente constatou que tinha um furo. Já cumpriram todos os objetivos da prisão temporária. O primeiro deles, prestaram depoimento. E o segundo, aqueles mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O advogado ainda argumentou que ele quer passar o fim de semana da Páscoa junto à família, porque comunga da fé cristã. No depoimento, Eduardo Neves negou todas as acusações, mas admite que a empresa dele, a MH Engenharia, mantinha negócios com a Argeplan, do coronel João Batista Lima, mas que sua relação com o coronel Lima era estritamente profissional. E Maria Luísa Brito, no depoimento, disse que não sabia dos negócios das empresas com o setor de portos. Quando perguntada pela Polícia Federal se a Argeplan tinha condições de tocar grandes empreendimentos, ela disse que só em consórcios com outras empresas. A investigação da Polícia Federal foi aberta a partir das revelações da delação de executivos da JF. Eles afirmaram que pagaram propina ao coronel Lima. O dinheiro seria repassado a Temer.
Yunes é suspeito de administrar as propinas supostamente pagas ao presidente e de lavar o dinheiro. Outros delatores também fizeram acusações. O Coronel Lima foi citado na delação do ex-diretor da JF, Ricardo Saldi. Saldi disse que Michel Temer pediu pessoalmente a ele para que entregasse R$1 milhão no escritório do coronel. Temer me deu um papelzinho e falou: ó, Ricardo, tem R$1 milhão que eu quero que você entregue em dinheiro nesse endereço aqui. Me deu o endereço. Saldi contou aos procuradores que reclamou com Temer da postura do Coronel Lima. Eu confirmei depois ao presidente, você falou, presidente? Falei, ó, presidente, fui lá, o cara é grosso, tal, não, é o jeito dele mesmo, assim, tá tudo certo. Então pronto, tal, esquece isso, tal. Tá, então você confirmou com o Temer que foi entregue para essa pessoa aí? Toda a entrega de dinheiro vivo eu confirmei com todos. O ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, foi o primeiro a envolver José Yunes na entrega de dinheiro ao MDB. Isso veio a público em dezembro de 2016. Ele contou que um funcionário dele, José Carlos Filho, recebeu o endereço do escritório de Yunes como local de entrega de dinheiro. Nos dados de corroboração que a empresa verificou, né, um dos endereços que consta tratado por Carvalho com o senhor Eliseu Padilha é o endereço que a empresa botou no Google e nos informou que aquele endereço era o escritório de uma pessoa chamada José Yunes. O doleiro Lúcio Funaro, conhecido por ser um dos operadores do MDB, também falou sobre Yunes. Explicou que foi ao escritório de José Yunes pegar R$1 milhão que teriam de ser entregues ao ex-ministro Gedel Vieira Lima em Salvador. Em 2014, o Gedel me ligou e me informou que tinha um dinheiro que ele precisava retirar em São Paulo, oriundo da Odebrecht. Profissionalmente, nem teve relacionamentos políticos. Disse que Rossi nunca foi chamado a depor neste caso e que ele pode ser facilmente encontrado. A defesa disse que, por isso, considera abusivas as medidas tomadas e que Rossi vai provar a inocência dele. A defesa de Milton Ortolan declarou que a prisão dele é absolutamente desnecessária e desprovida de suporte fático e que o Ortolan deixou o cargo que ocupava na Companhia Docas do Estado de São Paulo em 2008, quase 10 anos antes da edição do Decreto dos Portos. A defesa de Carlos Alberto Costa, sócio fundador da Argeplan, e de Carlos Alberto Costa Filho, declarou que os dois não têm nenhum envolvimento com os fatos que são objeto da investigação e não cometeram nenhuma irregularidade, e que a prisão é desnecessária, porque os clientes sempre estiveram à disposição das autoridades. A direção do MDB Nacional afirmou que não vai se posicionar e reforçou a manifestação dos advogados dos acusados. Nós não conseguimos contato com Celina Borges Torrealba Capri, Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Torrealba Afonso, Zuleika Borges Torrealba e Gonçalo Borges Torrealba. Vamos agora falar de febre amarela. São Paulo, a Prefeitura Municipal decidiu reabrir 27 parques que haviam sido fechados por causa do risco da febre amarela. Vamos falar com a Zelda Mello, que tem informações disso. Bom dia, Zelda. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Pois é, uma boa notícia para quem frequenta os parques. 27 deles aqui na capital estão reabrindo hoje. Eu estou em um na zona norte da cidade, que é o Parque Cidade de Toronto. Às 6 horas da manhã, os portões foram abertos para que a população possa aproveitar aí o dia de feriado. A movimentação ainda é pequena. Muita gente que chega aqui não estava informada da abertura do parque, mas a movimentação deve aumentar ao longo do dia. É claro que a Secretaria Municipal da Saúde ainda informa, tem cartazes informativos aqui, alertando a população sobre o risco da febre amarela e que as pessoas que frequentam esses parques que estão reabrindo têm que tomar essa vacina 10 dias antes de fazer a visita para que esteja protegido contra a febre amarela. 2 parques ainda permanecem fechados na cidade porque foi considerada baixa cobertura vacinal. Um é o Parque da Independência na Zona Sul e outro é o Parque do Carmo, na zona leste da capital paulista. Chico? Ok, Zelda, obrigado. Hoje, sexta-feira santa, muita gente está de folga. É hora de falar sobre a previsão do tempo. Vamos falar com a Jaqueline Brasil, que está a postos
Bom dia, Jaqueline, como é que vai ficar o... Usar a análise de documentos em posse dos investigados como para confrontar versões de declarações de investigações e depoimentos de testemunhas. A decisão mencionou a preocupação com o risco concreto de destruição de provas. Barroso listou elementos apresentados pelos investigadores, como uma planilha, indicando possíveis pagamentos feitos por empresas portuárias. E destacou uma planilha contábil, em que aparece como recebedores de recursos das empresas Libra, Rodrimar e Multicargo, as siglas MT, MA e L, que permitem supor sejam o presidente Michel Temer, Marcelo Azeredo, presidente da Codesp entre 95 e 98, indicado por Temer e amigo dele, e o coronel João Batista Lima Filho. A reforma na casa da filha de Temer também é investigada. A arquiteta Maria Rita Fratesi, que foi intimada a prestar depoimento, é, de acordo com a decisão, mulher de João Batista Lima Filho e sócia do marido na PDA Projeção e Direção Arquitetônico. Trata-se da empresa que realizou reforma de alto custo em imóvel da senhora Maristela Temer, filha do presidente. Há informações sobre pagamentos de altos valores em espécie. Barroso também mencionou um relatório da PF sobre o crescimento da ARGEPLAN nos últimos 20 anos e a nota técnica do Tribunal de Contas da União, que aponta irregularidades no decreto dos portos. O relatório do TCU, a que a TV Globo teve acesso essa semana, afirma que o decreto assinado pelo presidente Temer no ano passado cria um contexto que poderia, no futuro, beneficiar empresas com contratos anteriores a 1993. É o caso da Rodrimar. Isso contraria o principal argumento da defesa do presidente. Temer alega que a Rodrimar, que tem contrato anterior a 1993, não poderia se beneficiar das regras que entraram em vigor em maio do ano passado. Vale lembrar que a investigação começou em setembro e de lá para cá o presidente Temer, ex-assessores e empresários prestaram depoimentos, Chico. Ok, Júlio. Daqui a pouco a gente volta a falar com você em Brasília. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão temporária de 13 pessoas. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, concordou com o argumento da Procuradoria de que havia risco de destruição de provas, então autorizou as prisões. Até agora, 10 mandados de prisão já foram cumpridos. Vamos ver quem é quem. João Batista Lima Filho, amigo de Temer, por suspeita de ser responsável pela captação de recursos irregulares para o presidente Michel Temer. José Yunes, outro amigo de Temer, deve ser ouvido novamente, uma vez que no primeiro depoimento o investigado teria se utilizado de subterfúgios. De acidentes feios nas estradas aqui perto de São Paulo, né, Sabina? Várias pancadas, Tralha, acidentes graves, viu? A gente vai começar mostrando imagens de agora há pouco, olha, na Raposo Tavares, foi um capotamento. A gente vê as marcas aí no canteiro, porque esse carro atravessou o canteiro, foi no quilômetro 28 da Raposo, região de Cutia. Ele foi parar numa empresa, esse carro. 2 pessoas ficaram feridas, a gente não tem informações sobre o estado de saúde delas. E teve um outro acidente na Regis Bittencourt. Aí, imagens de agora há pouco gravadas pelo Globocop. Esse carro bateu na traseira de um ônibus no quilômetro 273 em Taboão da Serra, sentido Embu. 2 pessoas também ficaram feridas nesse acidente. Tralho, o pessoal tem que ir na manha, né? Parece que o motorista nem viu o ônibus, né? Porque entrou com tudo na traseira. Cheio. Foi isso mesmo que aconteceu. Bom, vamos pro Waze, os nossos destaques agora do Waze. Olha, eu separei o Rodoanel Mário Covas, que tá com muita lentidão agora. Você conseguiu achar excesso de veículos. Consegui, a gente vasculhou e conseguiu. E aqui, olha, a Anchieta também tá travada, mas ainda tá melhor que a Imigrantes, que tá toda congestionada na altura do pedágio. Olha lá as imagens. Continua o trânsito, Valeu, Tralha. Sabina. Obrigadão. Páscoa aqui é uma das celebrações mais esperadas por dezenas de grupos de teatro amadores e profissionais lá em Pernambuco. É quando eles se reúnem para encenar a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. Milhares de fiéis e visitantes acompanham de pertinho as emoções dos últimos momentos da vida de Jesus. Da apresentação mais simples com crianças e adolescentes em frente a uma capela. A grandiosidade de um dos maiores espetáculos ao ar livre do mundo, que coloca em cena atores consagrados e atrai uma multidão no Agreste de Pernambuco. A
A história da vida, morte e ressurreição de Cristo é contada todos os anos, das mais diferentes maneiras, pelos pernambucanos. Uma tradição que envolve profissionais e amadores em todo o estado. Mesmo num momento de dificuldade financeira, 12 grupos de teatro receberam apoio do governo do estado para a tradição continuar, somando R$340 mil. É que as montagens também trazem turistas e movimentam o comércio. Em Pernambuco, são muitos grupos encenando a Paixão de Cristo. E eles vão sempre se renovando. Entre os jovens, começa na escola ou dentro da igreja, a partir dos grupos jovens, né, que são formados nas igrejas. A gente pode dizer que os pernambucanos têm uma paixão sem limites pela história que marcou a humanidade. Na Semana Santa, a encenação da Paixão de Cristo acontece em cada cidade, nos palcos mais diferentes, por um número cada vez maior de pessoas. Aqui, até as crianças... Neste caso. A equipe de investigação esteve em cada loja no centro de Quedas do Iguaçu, atrás de imagens de câmeras de vigilância que possam ajudar a esclarecer o caso. Desta cidade partiram os ônibus da caravana do ex-presidente Lula, que, de acordo com testemunhas, foram atingidos por tiros. Os policiais assistiram a imagens captadas pelas câmeras de um supermercado. Elas mostram os ônibus do comboio na terça-feira. Moradores de Quedas do Iguaçu também enviaram fotos e vídeos da caravana para colaborar com a investigação. Todo o material será analisado pelos policiais. Eles querem saber se os ônibus da caravana já tinham ou não marcas de tiro na lataria antes da viagem para a cidade de Laranjeiras do Sul. Nesta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal disse que quando a caravana partiu de Quedas do Iguaçu, não havia marcas de tiros nos ônibus. Testemunhas que estavam no comboio disseram que viram as marcas quando os veículos pararam na estrada pouco antes da chegada a Laranjeiras do Sul. A gente parou e constatou que tinham miguelitos, ferros contorcidos em X no pneu da frente e de trás, que os pneus haviam sido furados, né? Neste momento, a gente, em cima do pneu, na lateral, a gente constatou que tinha um furo, não teve dúvida que se tratava de tiro a bala. Até agora, nenhum suspeito foi identificado. Os investigadores aguardam as conclusões da perícia para saber exatamente quantos disparos atingiram os veículos, de que distância partiram e o calibre. O laudo deve sair na semana que vem. Ontem, numa entrevista coletiva, o PT do Paraná reclamou do policiamento durante a passagem da caravana pelo estado. O governador Beto Richa, que é do PSDB, disse que todo o policiamento e a segurança foram garantidos à caravana e ao ex-presidente Lula. E que a Polícia Civil do Paraná vai continuar investigando com serenidade e toda a qualificação técnica necessária. E a violência não dá trégua no Rio de Janeiro. Em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, um policial militar e uma professora foram assassinados por assaltantes. E no Rio, na favela da Rocinha, mais um morador foi vítima e morreu por bala perdida. Davidson Farias foi morto com um tiro no peito quando estava na varanda de casa na Rocinha. Ele tinha 28 anos e segurava o filho de 10 meses no colo na hora em que foi atingido. O bebê se machucou quando caiu no chão, mas já está em casa. A família disse que não teve troca de tiros na favela e acusa a polícia militar. Eles chegam, saem atirando sem ter certeza. Meu irmão não estava com arma na mão, não estava com nada. Eu quero justiça. Em uma nota, a PM falou que policiais do batalhão de choque patrulhavam das amostras analisadas. No caso de reincidências muito numerosas, a empresa está passível de suspensão de suas atividades para o sistema de inspeção federal. Este ano, pela primeira vez, os estabelecimentos sob inspeção estadual e municipal foram fiscalizados. E neles, o índice é assustador. Mais da metade das amostras estava fraudada. Essa é a parte teórica da história. Para mostrar a parte prática, a gente convidou a Jamile Viana, que é auditora fiscal do Ministério da Agricultura. Ela vai mostrar para a gente como é possível identificar uma fraude.
A Jamile participou da coleta de amostras. O primeiro alerta dela é com relação ao linguado. O linguado é um peixe nobre, caro e pode ser trocado em algumas peixarias por outras espécies mais baratas. Então pode ser utilizado o panga, né, que é um peixe do Vietnã, vem todo congelado para o Brasil. Esta foto mostra que a diferença entre o linguado na parte de cima e o panga embaixo é muito sutil. O panga é um peixe coringa, também pode ser usado para substituir outras espécies como a pescada e o namorado. É muito importante o consumidor prestar atenção nos valores, no preço do peixe. Então se tiver um peixe que sabe que é um peixe nobre, que tem um valor comercial alto e tiver muito mais barato do que a média do que tem praticado comércio, esse peixe pode estar fraudado. Policiais do Paraná passaram a quinta-feira na região onde a caravana do ex-presidente Lula foi atingida por tiros. Eles procuraram nas lojas câmeras de vigilância que possam ajudar a esclarecer este caso. A equipe de investigação esteve em cada loja no centro de Quedas do Iguaçu, atrás de imagens de câmeras de vigilância que possam ajudar a esclarecer o caso. Desta cidade partiram os ônibus da caravana do ex-presidente Lula, que, de acordo com testemunhas, foram atingidos por tiros. Os policiais assistiram a imagens captadas pelas câmeras de um supermercado. Elas mostram os ônibus do comboio na terça-feira. Moradores de Quedas do Iguaçu também enviaram fotos e vídeos da caravana para colaborar com a investigação. Todo o material será analisado pelos policiais. Eles querem saber se os ônibus da caravana já tinham ou não marcas de tiro na lataria antes da viagem para a cidade de Laranjeiras do Sul. Nesta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal disse que quando a caravana partiu de Quedas do Iguaçu, não havia marcas de tiros nos ônibus. Testemunhas que estavam no comboio disseram que viram as marcas quando os veículos pararam na estrada pouco antes da chegada a Laranjeiras do Sul. A gente parou e constatou que tinham miguelitos, ferros contorcidos em X no pneu da frente e de trás, que os pneus haviam sido furados, né? Neste momento, a gente, em cima do pneu... Dado as duas denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República contra Temer, foram barradas pelos deputados. O líder da rede no Senado declarou que espera que Temer seja denunciado de novo. Eu acho que torna inevitável uma terceira denúncia contra o presidente da República à Câmara dos Deputados. E desta feita eu espero que a Câmara perceba e corrija o erro de não ter acatado as duas denúncias anteriores. E no Rio Grande do Sul, o ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, falou sobre a operação. Tem se compreendido que ninguém está imune à investigação, com o devido cuidado no sentido de preservar as instituições, mas todas as pessoas, independentemente do cargo que ocupam, são suscetíveis de investigações nos termos e nos limites da Constituição. E isto, obviamente, como se dirige a todas as pessoas, não há quem esteja excluído, por mais elevado que seja seu posto, desse tipo de procedimento. O presidente Temer tinha planos de viajar no feriado para São Paulo, mas decidiu passar a Páscoa por aqui mesmo em Brasília, Chico. Ok, obrigado, Júlio. Vamos agora às explicações dos citados, dos suspeitos. A defesa do Coronel Lima disse que ele não tem nenhuma participação nos fatos citados no inquérito, que só não prestou depoimento antes por problemas de saúde. A defesa de José Yunes disse que a prisão dele é ilegal e que solicitou ao ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, a revogação da prisão temporária, alegando que o cliente já prestou 3 depoimentos este ano. A assessoria da Rodrimar, de Antônio Celso Greco, declarou que a empresa nunca pagou propina a nenhum agente público e que nem autorizou que alguém fizesse isso em seu nome. Também afirmou que a Rodrimar participou da construção do texto do decreto dos portos, assim como todas as empresas que atuam nos portos, e que o decreto não beneficiou nenhuma empresa. A assessoria do Grupo Libra declarou que está prestando todos os esclarecimentos à Justiça e que uma das acionistas do grupo já depôs à Polícia Federal. A defesa de Wagner Rossi afirmou que desde que ele se aposentou há 7 anos,
não atuou mais profissionalmente nem teve relacionamentos políticos. Disse que Rossi nunca foi chamado a depor neste caso e que ele pode ser facilmente encontrado. A defesa disse que, por isso, considera abusivas as medidas tomadas e que Rossi vai provar a inocência dele. A defesa de Milton Ortolan declarou que a prisão dele é absolutamente desnecessária e desprovida de suporte fático e que o Ortolan deixou o cargo. Denúncia contra Michel Temer, mas parlamentares governistas falam reservadamente que já se preparam para isso e já começaram a reavaliar nomes para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, por onde começaria o trâmite. No ano passado, as 2 denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República contra Temer foram barradas pelos deputados. O líder da Rede no Senado declarou que espera que Temer seja denunciado de novo. Eu acho que torna inevitável uma terceira denúncia contra o presidente da República à Câmara dos Deputados. E desta feita eu espero que a Câmara perceba e corrija o erro de não ter acatado as 2 denúncias anteriores. E no Rio Grande do Sul, o ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, falou sobre a operação. Tem se compreendido que ninguém está imune à investigação, com o devido cuidado no sentido de preservar as instituições, mas todas as pessoas, independentemente do cargo que ocupam, são suscetíveis de investigações nos termos e nos limites da Constituição. E isto, obviamente, como se dirige a todas as pessoas, não há quem esteja excluído, por mais elevado que seja seu posto, desse tipo de procedimento. O presidente Temer tinha planos de viajar no feriado para São Paulo, mas decidiu passar a Páscoa por aqui mesmo em Brasília, Chico. Ok, obrigado, Júlio. Vamos agora às explicações dos citados, dos suspeitos. A defesa do Coronel Lima disse que ele não tem nenhuma participação nos fatos citados no inquérito, que só não prestou depoimento antes por problemas de saúde. A defesa de José Yunes disse que a prisão dele é ilegal e que solicitou ao ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, a revogação da prisão temporária, alegando que o cliente já prestou 3 depoimentos este ano. A assessoria da Rodrimar, de Antônio Celso Greco, declarou que a empresa nunca pagou propina a nenhum agente público e que nem autorizou que alguém fizesse isso em seu nome. Também afirmou que a Rodrimar participou da construção do texto do decreto dos portos, assim como todas as empresas que atuam nos portos, e que o decreto não beneficiou nenhuma empresa. A assessoria do Grupo Libra declarou que está prestando todos os esclarecimentos à Justiça e que uma das acionistas do grupo já depôs à Polícia Federal. A defesa de Wagner Rossi afirmou que desde que ele se aposentou há 7 anos, não atuou mais profissionalmente nem teve relacionamentos políticos. Disse que Rossi nunca foi chamado a depor neste caso e que ele pode ser facilmente encontrado. A defesa disse que, por isso, considera abusivas as medidas tomadas. A Jamile participou da coleta de amostras. O primeiro alerta dela é com relação ao linguado. O linguado é um peixe nobre, caro, e pode ser trocado em algumas peixarias por outras espécies mais baratas. Então pode ser utilizado panga, né, que é um peixe do Vietnã, vem todo congelado para o Brasil. Esta foto mostra que a diferença entre o linguado na parte de cima e o panga embaixo é muito sutil. O panga é um peixe coringa, também pode ser usado para substituir outras espécies como a pescada e o namorado. É muito importante o consumidor prestar atenção nos valores, no preço do peixe. Então, se tiver um peixe que sabe que é um peixe nobre, que tem um valor comercial alto e tiver muito mais barato do que a média do que tem praticado o comércio, esse peixe pode estar fraudado. Policiais do Paraná passaram a quinta-feira na região onde a caravana do ex-presidente Lula foi atingida por tiros. Eles procuraram nas lojas câmeras de vigilância que possam ajudar a esclarecer este caso. A equipe de investigação esteve em cada loja no centro de Quedas do Iguaçu, atrás de imagens de câmeras de vigilância que possam ajudar a esclarecer o caso. Desta cidade partiram os ônibus da caravana do ex-presidente Lula, que, de acordo com testemunhas, foram atingidos por tiros. Os policiais assistiram a imagens captadas pelas câmeras de um supermercado.
Elas mostram os ônibus do comboio na terça-feira. Moradores de Quedas do Iguaçu também enviaram fotos e vídeos da caravana para colaborar com a investigação. Todo o material será analisado pelos policiais. Eles querem saber se os ônibus da caravana já tinham ou não marcas de tiro na lataria antes da viagem para a cidade de Laranjeiras do Sul. Nesta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal disse que quando a caravana partiu de Quedas do Iguaçu, não havia marcas de tiros nos ônibus. Testemunhas que estavam no comboio disseram que viram as marcas quando os veículos pararam na estrada pouco antes da chegada a Laranjeiras do Sul. A gente parou e constatou que tinham miguelitos, ferros contorcidos em X no pneu da frente e de trás, que os pneus haviam sido furados, né? Neste momento, a gente, em cima do pneu, na lateral, a gente constatou que tinha um furo, não teve dúvida que se tratava de tiro a bala. Até agora, nenhum suspeito foi identificado. Os investigadores aguardam as conclusões da perícia para saber exatamente quantos disparos atingiram os veículos, de que distância partiram e o calibre. O laudo deve sair na semana que vem. Ontem, numa entrevista coletiva, o PT do Paraná reclamou do policiamento durante a passagem da caravana pelo estado. O governador Beto Richa, que é do PSDB, disse que todo o policiamento e a segurança foram garantidos à caravana e ao ex-presidente.